Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo pra vocês, né? Um 2023 aí de sucesso pra todo mundo. Parabéns por ter chegado até aqui, né? A gente tá chegando no quinto vídeo sobre Gradle. E agora que a brincadeira vai começar a ficar séria, né? Vai começar a ficar divertida. Que a gente vai começar a executar algumas ações e ver como é que realmente funciona, tá? Infelizmente não tem como adentrar no Gradle sem primeiro explicar como é que esses arquivos se comportam aqui dentro e os conceitos básicos, né, do funcionamento de cada um, tá? Agora a gente vai entrar em como ele funciona realmente, como é que uma ferramenta multiplataforma consegue buildar qualquer tipo de projeto, como é que ela consegue buildar um projeto Android, ou, sei lá, você esteja trabalhando com Java, você esteja trabalhando com C++, independente. Você entrar lá no site você vai ver quais tipo de projeto o Gradle consegue buildar. E se ele não conseguir buildar o seu projeto, é fácil você, assim, não é fácil, mas você consegue criar plugins que tenham todas as instruções para executar, para fazer o build do seu projeto, certo? Então vamos lá que a brincadeira vai começar a ficar divertida agora. Fala pessoal. Então acabei gravando o conteúdo em uma resolução muito alta. E aí, para não ter que refazer porque o conteúdo ficou bem legal, já aviso a vocês que vai ficar um pouco cortado lá pra frente, tá? Mas fiz uns ajustes aqui para ficar melhor de assistir. Então, segue aí o conteúdo e bons estudos. Então, a gente já sabe como o Gradle é instalado, né, para executar o projeto. A gente já sabe como ele sobe as configurações. A gente já sabe como ele identifica os módulos do nosso projeto, como gerencia as dependências de plugin e de, de dependências para o projeto para estar no ClassPath, tá certo? A gente já entendeu também um pouco do conceito de como funciona esse build grid principal e qual é o propósito dele. E também como o módulo é carregado, né? A ideia ajuda também a deixar ele com o sinalzinho aqui, identificando que o módulo está ativo no Gradle. E o próprio build Gradle dentro de cada módulo. Como isso aqui a gente só tem o app, então ele tem todas as configurações de build de app, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que o Gradle funciona, como é que ele consegue buildar um projeto, como é que ele consegue executar algumas ações aqui dentro. Então, tudo que o Gradle faz é executar o que ele chama de tasks, né? Ou tarefas. Então, o Gradle ele é baseado em tasks, né? Tasks ou tarefas, traduzindo para português. Então, o Gradle em si, ele não sabe, como eu já falei em vídeos anteriores, ele não sabe como buildar o projeto. Então, através de plugins, que cada plugin já traz suas tasks internas e essas tasks realizam determinadas tarefas. Então, por exemplo, ó, eu vou rodar essa task chamada help. Essa task chamada help aqui é uma task específica do Gradle, ela não vem do plugin. Isso aqui é específica do Gradle, tá? E aí, tipo, basicamente é fazer com que ela forneça algum help para alguma situação. Então, como eu não disse nada ali, ela só faz uma análise do projeto, lembra? Ele vai carregar todas as configurações de build Gradle existentes, se não carregou ainda. E depois que ele carrega, ele tenta executar a task de help, ó. Executando, ele diz o nome da tarefa, tá vendo? Help. Aí aqui ele botou também uma task chamada .help, né, para a descrição. E aqui só trouxe a identificação do Gradle que a gente já tinha visto lá. Ó, ele diz o Gradle 7.5. Ele diz, se você quer rodar um build, rode Gradle e a task do build que você quer fazer, tá? Se você quer ver uma lista de tarefas disponíveis, né? Gradle, tasks. Se você quer ver mais detalhes sobre uma task em específico, Gradle, help, task, o nome da task. Que aí eu vou mostrar já para vocês, tá? E para ver uma lista de opções, né? De linha de comando existentes, é help em vez do próprio help, que eu executei aqui. Aí vai uma dica, pessoal. Por que você executou só o help e não executou nenhuma outra coisa logo de primeiro? Eu gosto de executar a task help na primeira vez que eu abro o projeto ou quando eu faço alguma mudança de estrutura do projeto. Por quê? Porque ela é uma task leve e a ideia é que tipo, o Gradle busque as configurações desses arquivos aqui de build, então já deixe pré-carregadas, ou seja, quando eu for executar uma task para fazer realmente algo factível, então as configurações já vão estar carregadas, o Gradle não precisa fazer esse carregamento novamente e ele já vai diretamente executar minha task.
Então fica essa dica aí para vocês, tá? Se estiverem usando linha de comando ou estiver utilizando aqui como eu estou utilizando o terminal dentro da IDE, então executa um help, é uma tarefa não é tão pesada. E ela só vai carregar as configurações iniciais do projeto para identificar todos os cenários aqui que ele precisa, tá? Mas se eu quiser executar uma task direta e não executar o help antes, eu posso? Pode sim. Só que ele vai fazer todo aquele processo novamente. Ele vai passar por todos os build grid de módulos existentes, certo? Vai carregar todas as configurações de cada um, colocar isso em memória para depois executar a task que você acionou. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer alguns passos aqui que ele deixou aqui para a gente fazer. Ó. Por exemplo, eu quero listar todas as tasks disponíveis, certo? Para esse projeto. Aí eu vou explicar um cenário aqui para vocês. Ó. Lembra que eu gosto de executar o W, né? Eu não gosto de executar o outro. É particularidade minha, tá? Então, se eu der um tasks aqui, ó. A IDE é boa que ela já lista também algumas tasks para você, então isso é legal. Mas se você rodar esse comando aqui, ele também vai listar todas as tasks existentes. Então, tasks aqui, ó. E aqui você consegue ver todas as tasks disponíveis. Então tem muitas tasks, ó. Tem Assemble Android Test, Build Needed, Bundle, Clean. Esse init, esse wrapper é específico do Gradle, tá? Eu não abordei eles porque aí é necessário explicar o conceito lá de instalação do Gradle. E com a instalação você usa esses dois carinhas aqui. O que não faz nenhum sentido para o nosso propósito, que é falar sobre como o projeto Android ele se comporta, tá? Esses dois caras aqui são específicos para quem faz a instalação do Gradle. Então, task de helps, ó, tem, por exemplo, essa dependência aqui. Se você executar ela, você consegue ver todas as dependências que estão sendo utilizadas no projeto, tá? Help tá aqui, ó, display help message, projects, tasks de instalação, task de verificação e tudo mais. Beleza? Agora eu vou fazer aqui, ó. A gente vai vir aqui, deixa eu fechar esse cara. Vou vir aqui no build, no settings e vou remover o include do projeto, tá? Vou dar um sync aqui mesmo. Não querer executar a app. Eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Veja que a pasta app agora ela ficou cinza, não tem mais o sinalzinho de app. Ou seja, o Gradle já não reconhece essa app como módulo, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui quando eu dei sync aqui e também tirei include. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é vindo aqui em executar tasks, ó. Posso clicar de novo. E aí vocês vão ver que a lista de tasks ficou bem menor aqui, ó. Tá vendo? Tasks não tem mais aquela Android task e tudo mais. As tasks do Gradle, build, para build e as tasks de help, certo? Então todas aqui. E outras listas que tinha mais aqui embaixo, elas não vieram. Então, por exemplo, essas tasks aqui é só quando você tem o Gradle para usar em qualquer projeto. Então você baixou o Gradle agora e quer depois montar um projeto para poder fazer build. O Gradle já vem com essas definições de tasks aqui disponível na própria ferramenta. E aí a partir disso você pode fazer umas extensões, que aí eu explico lá quando a gente for criar custom tasks e custom plugins nos próximos vídeos. Certo? Então, você pega uma dessas tasks aqui, ó, a gente executou tasks, tá vendo? Ele dá a descrição do que significa. E aí é aquele esquema, né? Quando a gente aplica um plugin em um build Gradle, automaticamente, eu vou fazer aqui, ó, esse include. Não vou dar sync na IDE, vou executar a task novamente, direto. E aí vocês vão ver, ó, que ele já trouxe a lista de tasks que vem junto com o plugin do Android, tá? Então, lembrando, pessoal, ó, quando você vem aqui e aplica esse plugin, certo? Esse plugin já traz inúmeras configurações para buildar uma aplicação. E além de configurações, como o Gradle ele é baseado em tasks, né? Tudo é tasks que se executam e fazem um passo a passo dentro do build do projeto. E aí ele traz todas essas definições de tasks. Tem essas tasks aqui de Android específico, no grupo Android Tasks específico. Veja que no grupo de build apareceu algumas a mais, apareceu Assemble, apareceu Compile, certo? Nas de Help, as de Help se manteve.
Então parece que não há nenhuma task de help específica da Android Application. Veio um grupo chamado install, né, de instalação, então tem algumas tasks de instalação. E veio um grupo novo também chamado Verification, né, que faz a verificação de códigos Android. Check Certify, lint para fazer lint se os recursos estão em uso certinho, estão configurados, não está faltando nada, tá? E as tarefas para rodar testes também, ó, vieram junto com o plugin. Até porque, novamente, o Gradle não sabe como buildar um projeto, logo ele não sabe como rodar os testes de um projeto. Então, quando você aplica um plugin de alguma aplicação específica, né, de algum tipo de aplicação específica, Android, C++, Java, etc., aí junto com esse plugin já vai vir as tasks de rodar os testes também, tá? Configurado. Beleza? Então, aqui dá para você fazer umas brincadeiras bem legais, tipo, você pode, a gente já viu quais são as tasks que tem, né? E aí, ó, por exemplo, eu quero gerar o APK. Então, para você gerar o APK usando tasks, né? Você pode gerar o APK usando o próprio comando de build. Você pode gerar o APK dando play aqui, certo? Mas se você nunca gerou um APK usando o Gradle, eu dou um Gradle assemble, tá? E você pode usar dessa forma, mas já eu explico porque evite executar dessa forma, tá? Então ele vai executar aqui, ó. Aí veja, vou mostrar um cenário para vocês aqui. Deixa ele só finalizar rapidinho. Tá baixando todas as dependências, lembra? De onde vem as dependências? Vocês lembram? Vocês assistiram outro vídeo lá falando sobre como as dependências são resolvidas e elas são encontradas, tá? Então tá baixando todas as dependências que ainda não foram baixadas para esse projeto em específico e configuradas para ser usado no ClassPath, certo? Então eu rodei eu rodei a task assemble e agora presta atenção nesse log aqui, pessoal. Task para build, task pré-debug build, task mesh debug nativo, debug metadata e por aí vai. Então, quando você for descendo aqui, ó, cada linha dessa aqui é uma task que foi executada para poder resolver algum problema aí para gerar o APK, ou seja, sei lá, tem uma task aqui, ó, por exemplo, cadê? Java Precompile e Debug. Precompile e Debug. Então faz a verificação das coisas que vai compilar e gerar o bytecode, entendeu? Bugs assets, se você tiver uma pasta assets com alguns fontes, imagem e tudo mais, então ele vai tentar buscar e resolver isso. Java vai tentar fazer a compilação do resource, ele não achou nesse caso para específico, certo? Então ele vai fazer cada tarefinha dessa, cada uma dessa aqui é uma task. Pré-release build, aqui já é etapa de release, tá? Eu vou explicar porque ele fez debug release já. Então tudo isso aqui ó, é tasks, ó, compilar o Kotlin, então vai pegar o código Kotlin, gerar o bytecode, aí faz a otimização dos resources, os strings, os doubles, os layouts e tudo mais, e dá uma otimizada, compila o Kotlin para release também, aplica o compilador no código, baixa a dependência, foi num determinado ponto, foi compilar e viu, opa, ainda não existe essa dependência aqui, vamos buscar lá no Maven Central, foi buscar a dependência, quer dizer, nesse caso foi no repositório do Google, que é um Maven também, né, a gente já viu nas aulas anteriores. Então, ó, cada tarefinha dessa, certo, é executada, às vezes em paralelo, tá, quando pode, e às vezes é sequencial, então na maioria dos casos aqui elas foram executadas sequencialmente, dessa forma assim. Veja que a tarefa que a gente executou, ela rodou por último. Por quê? Porque como ela foi a task que startou tudo, as que são dependentes dela, claro que tem que executar primeiro e depois retorna para ela para execução final, certo? Então é assim que o Gradle trabalha. Ele trabalha com o cenário de tasks. Você tem que ter tasks, certo? Que explique ao Gradle o que deve ser feito dentro do seu projeto. Então o Google criou esse monte de tasks aqui, para fazer cada cenário. Então aqui já faz o empacotamento para gerar o ponto APK, tá? E aí, ó, se você que já saca do cenário, já entende, ainda não
não fica com o sinalzinho aqui porque não deu sync, tá? O sinalzinho é coisa da IDE. Então você vem aqui na pasta output, APK, aí você tem o debug e o release, ele gerou os dois, tá? Por que ele gerou os dois, pessoal? Porque quando eu rodei a Assemble aqui, eu rodei a task genérica no projeto Py. Então, quando eu rodo a task genérica, ele vai rodar para todas as variantes que existem no projeto. Então, sempre evite executar a task assim no escopo global, assim solta. O que eu recomendo que você execute tasks é como o Gradle executou aqui, ó. Veja que a task começa com 2 pontos, o módulo onde ela executou, e depois 2 pontos, o nome da task, tá? Então, segue o mesmo padrão do includes, né? A nomenclatura, ó, 2 pontos app. Então, você vem aqui, 2 pontos app, você está dizendo, Gradle, execute a task nesse módulo aqui em específico. Ah, Tiago, mas lembra daqui eu tenho um módulo dentro de 3, 4, 5 pastas. Como é que eu faço? Mesmo esquema. Pasta 1, pasta 2, certo? Ou pasta 2. Aí vamos dizer que na pasta 2 é onde está o build.gradle. Então aqui, nesse último comando, é o nome da task que você precisa executar. Tá? Então aqui, 2.app, 2 pontos assemble. E aí ele vai executar a task específica da parte do módulo app, tá? Tá igual a anterior porque eu executei a task genérica dentro do módulo app, certo? Mas eu posso reduzir isso aqui, ó. Por exemplo, cadê? Aqui, ó. Veja que aqui tem pré-release build, certo? Se eu quiser mudar para não executar o release, eu faço isso aqui, ó. Roda apenas debug. Então, se você voltar aqui, você não vai ver nada de... Vou dar um Ctrl F para ajudar, ó. Se você der buscar pro release, não tem aqui. Não executou tarefas de release, tá? Então, essa tática aqui que eu mostrei agora já é uma otimização que você pode fazer na hora que você vai fazer build com Gradle, via linha de comando. Tente ser o mais específico possível, pessoal, porque como o Gradle ele não sabe o que deve ser feito, ele vai executar as tasks que ele encontrar no meio do caminho, uma dependendo da outra. Então, quando você roda uma task genérica, existem inúmeras tasks de inúmeros meios conectadas a essa task genérica. Então, quando você precisa específico, roda a task em específico, porque ela vai evitar rodar tasks que não precisa e o seu build vai ser até bem mais rápido, tá? Então, por exemplo, a gente quando vai gerar o up de release, a gente executa esse cara aqui, ó, release. Porque dessa forma ele executa só as tasks relacionadas a release, não executa relacionada a debug. Então, sei lá, para gerar o APK, tá? Eu só tô falando de gerar o APK aqui. Então, ó, aquele pré-rebuild release já tá aqui, ó. Tá vendo? E aí se eu dar um debugger aqui, ó, vai ter o debug symbols, mas não é nada pré-debug build, assemble debug, ele vai estar tudo relacionado a release. Então aqui ele vai gerar meu APK, tá os dois ainda, tá? Mas eu ensino para vocês aqui como, por exemplo, como limpar a pasta, vamos lá. Você dá um grade ou clean. Ali dá um app clean, ó. Tá? Executei a task clean específica. E aí ele limpou a pasta build, tá vendo? Não tem mais a pasta build dentro da pasta app, certo? Ele já faz essa limpeza aí para vocês. Infelizmente, essa pasta build aqui fora, ele não limpa quando eu executo as genéricas. Essa aqui, ó, clean. Tá? Ele não limpou, porque eu preciso, por padrão ele não vem limpando a pasta build do módulo root, certo? E aí vocês vão entender porque em alguns projetos antigos, né? E a gente às vezes coloca, vem no build grid aqui. Isso aqui é pro pessoal que já utiliza, tá, pessoal? Então, para vocês que já viram isso aqui no principal e não entendeu, tá? Project.build. Não, depois eu explico para vocês o que significa tudo isso aqui, tá? Mas eu só tô mostrando aqui pro pessoal que viu isso aqui e não entende, é relacionado a esse cara aqui, ó, que a gente tá executando agora.
Então, ó, depois que eu executei a clean, veja que a pasta build aqui à esquerda sumiu do módulo root, tá? Sumiu do módulo root, sumiu do módulo app. Vamos gerar a pasta build de novo aqui para app. Apenas de release agora, vocês vão ver que vai gerar apenas o app de release. Não vai gerar o app de debug. Certo? Então aqui, ó, a pasta build voltou, a do root project também voltou. Você vem em output, apk e só tem agora o app de release, não tem mais o app de debug, tá? E para o pessoal que já viu essa task aqui, para quem tá no Kotlin KTS, depois eu mostro como é que faz em Kotlin, tá? Esse aqui é Groove ainda. Então, vocês, esse cara aqui, ela só existe porque para limpar essa pasta build que não limpa por padrão do lado de fora. Então, novamente, se a gente der um clean aqui, que é o clean genérico, ele vai limpar o da pasta app, que já é por padrão, e da pasta root que ele vai remover o build depois que a gente fez isso aqui. O Gradle, por si só, ele não sabe como fazer as coisas. A gente instrui ele através de tasks, como vocês viram. Então, você pega uma task e executa para o Gradle poder acionar aquela ação e fazer o cenário que você precisa. Então, o time do Google, através do plugin, já traz inúmeras tasks que fazem inúmeras coisas. Copiam os resources, coloca em binário, pega o código Java ou Kotlin, transforma em bytecode, depois junta tudo isso, faz uma otimização, aplica ProGuard para gerar o ponto .apk, que é o cara que a gente instala no celular, tá? E entenda que esse cenário de tasks, ele precisa ter um pouco de cuidado, como mostrei para vocês. Se você rodar uma task muito genérica, vai rodar inúmeras ações que você não necessita. Então tenha cuidado com isso. Próximo vídeo aí, fica atento que a gente vai começar uma brincadeira bem legal, que é a questão de automatizações e criar tasks customizadas. Tá? Abraço.